Olá, pessoal! Vamos ao vídeo 2 sobre as neoplasias hematológicas, abordando as mieloproliferações. No primeiro vídeo, foi conversado sobre as neoplasias mieloproliferativas, aspectos gerais, e destacamos a leucemia mieloide crônica. Neste vídeo, nós iremos abordar a genética das neoplasias mieloproliferativas e, a partir daí, então, conversarmos sobre a polistemia vera, a trombocitemia essencial, a mielofibrose, encerrando com um resumo. Então, a genética das neoplasias mieloproliferativas, cromossomo Filadélfia negativo. Isso é sempre importante focar, porque se nós tivermos uma mieloproliferação cromossomo Filadélfia positiva, ela configura a leucemia mieloide crônica. Nesse sentido, nós temos, então, defeitos de sinalização, regulação epigenética, splicing de RNA e mutações que contribuem para a heterogeneidade de um quadro clínico. E temos, sim, mutações do tipo ganho de função, que conferem independência celular do estímulo dos fatores de crescimento, através da transdução de sinal pelo alelo mutante, induzindo, dessa maneira, as doenças mieloproliferativas. Em termos de mutações até hoje descritas, nós temos três grandes genes afetados. Nós temos os genes do JAK2, o MPL e o gene da calreticulina. As mutações JAK2 podem acontecer tanto no exon 14 quanto no exon 12 e elas estão profundamente ligadas à apresentação da polistemia vera. Cerca de 100% dos pacientes com polistemia vera apresentam essa mutação, sendo hoje, então, um critério diagnóstico. Já na trombocitemia essencial e na mielofibrose, eles se encontram na faixa entre 50% e 60%. A mutação no gene MPL, ele é raro na polistemia vera, mas encontrado entre 13% e 10% na trombocitemia essencial e na mielofibrose primária. Já a mutação no gene da calreticulina é raro também na polistemia vera, mas presente entre 20% e 35% na trombocitemia essencial e na mielofibrose primária. O gene JAK2, então, ela acontece na posição 617, onde eu tenho uma função regulatória negativa. Essa mutação origina um novo nucleotídeo que é responsável pela produção de uma proteína que provoca uma perda da autoinibição da enzima JAK. O JAK2, então, perde seu controle inibitório, levando a uma hiperativação da quinase, com consequente hiperproliferação celular. Lembrando, estamos falando das mieloproliferações, onde nós temos proliferação da linhagem mieloide. Essa mutação, então, é uma mutação adquirida presente exclusivamente em células hematopoéticas. Iniciando pela polistemia vera. A polistemia vera é uma proliferação clonal que compromete as três células mieloides, com predomínio da linhagem eritroide. Isso está marcado em vermelho porque, sim, o primeiro sinal da possibilidade da suspeita de um paciente com polistemia vera é o aumento da linhagem vermelha, cujos precursores in vitro e in vivo multiplicam-se independentemente do estímulo da eritropoetina. Voltando ao conceito da hematopoese e da eritropoese, lembramos que a eritropoetina é o hormônio responsável pela proliferação mieloide, pela proliferação, então, da linhagem eritroide. Porém, na polistemia vera acontece uma mutação que leva a uma independência do estímulo pela eritropoetina. O pico diagnóstico é observado entre indivíduos na faixa de 60 a 65 anos, alguns raros anteriormente e aumentando com a evolução da idade. Como aspectos clínicos gerais, esses pacientes apresentam queimação nas palmas das mãos e plantas dos pés, além de vermelhidão nessa área, coceiras na pele, prurido, especialmente após o banho quente. Isso acontece por uma degranulação dos basófilos, uma vez que eu tenho basofilia nesses indivíduos, dores de cabeça, perda de peso, distúrbios visuais, esplenomegalia por uma hematopoese extramedular, trombose,
em alguns casos também por conta do aumento de plaquetas, fraqueza geralmente no final do dia. Os critérios da Organização Mundial da Saúde para a polissemia vera são divididos entre critérios maiores e menores. Como critérios maiores, existe inicialmente a suspeita de uma polissemia vera quando eu tiver uma hemoglobina maior que 16,5 gramas por decilitro ou para homens ou acima de 16 gramas por decilitro para mulheres, ou um hematócrito acima de 49% para homens e 48% para mulheres, ou ainda um aumento da massa eritrocitária acima de 25% do valor normal preditivo. Já a biópsia de medula óssea mostra uma hipercelularidade para a idade com uma panmielose, principalmente às custas de uma proliferação eritroide, mas também observado um aumento de linhagem granulocítica e megacariocítica e a presença das mutações no gene JAK2, tanto de exon 14 como de exon 12. Como critérios menores, pode ser feita a dosagem de eritropoetina, encontrando-se essa abaixo dos valores de referência. Laboratorialmente, o que temos? Em termos de série branca sobre os leucócitos, nós temos um aumento em cerca de 2/3 dos pacientes. As células imaturas usualmente não são visualizadas. Podemos ter aumento de eosinófilo e basófilo, e é essa basofilia que causa aquele prurido. E a reação para fosfatase alcalina leucocitária está aumentada em 3/4 dos pacientes. Com relação ao número de plaquetas, essa se encontra normal a aumentada, e sobre a medula óssea nós temos uma hiperplasia em especial da linhagem eritroide, um aumento de megacariócitos, uma hiperplasia de linhagem granulocítica, um aumento da reticulina e os estoques de ferro geralmente estão reduzidos, o que pode fazer com que esses pacientes possam, inclusive, apresentar uma anemia microcítica. Porém, a marca em termos de hemograma que nós temos é um aumento nos valores de hemoglobina, hematócrito e células vermelhas. Essa ilustração aqui nos mostra um hematócrito normal na faixa de 40, 45, 48%, não mais. O paciente com polissemia vera, a suspeita inicial, então, se dá por um aumento desse hematócrito. Como é tratada a polissemia vera? O tratamento inicial se dá às custas da flebotomia, ou seja, retiradas de sangue de cerca de 300 a 500 ml em dias alternados, com o objetivo-alvo de reduzir o hematócrito abaixo de 45 e abaixo de 42 para mulheres. Se faz o uso muitas vezes do ácido acetil salicílico, uma vez que ele é um antiagregante plaquetário, diminuindo então ou reduzindo uma das principais complicações que é os infartos e as tromboses. E sim, a terapia mielossupressora, no passado muito utilizada a hidroxiureia e atualmente então o ruxolitinib, que é um inibidor de JAK2. Lembram que nós havíamos falado no vídeo anterior sobre o imatinib como um inibidor da tirosina quinase responsável pela leucemia mieloide crônica, e agora nós temos outro inibidor, outra droga gene-alvo, que é o ruxolitinib para a polissemia vera, tanto para a fase inicial dela, quanto uma mielofibrose secundária à polissemia vera. Para ilustrar esse caso, então, eu trago um hemograma, onde solicito que vocês observem os valores de série vermelha no número de leucócitos e no valor das plaquetas. Este hemograma inicialmente se apresenta com um número de leucócitos de 18.200, com uma neutrofilia 84%, representando 15.300 neutrófilos por microlitro, um número de linfócitos de 7%, um número relativo baixo, porém o número absoluto encontra-se dentro da normalidade, que é entre 1.000 e 4.000 linfócitos por microlitro, número de monócitos e eosinófilos um pouco elevados.
Porém, o que chama bastante atenção aqui é cerca de 9 milhões de hemácias por microlitro, hemoglobina quase 23%, um hematócrito 67%, valores bastante elevados acima dos valores de referência, com uma discreta microcitose, além de uma trombocitose. O aparelho emite, então, flags quando nós temos, então, tanto de série branca, quanto de série vermelha, quanto de série plaquetária. Resumindo, os principais achados nesse hemograma. Chama atenção, série vermelha bastante elevada, o que faz com que esse sangue fique bastante viscoso e tenha uma dificuldade na circulação, por isso, então, ele confere esse aspecto avermelhado, arroxeado no indivíduo e que causa todos os transtornos, como aumento de pressão arterial e todos os aspectos no sistema nervoso central por uma lentificação no processo de circulação sanguínea. Os leucócitos apresentam-se todos elevados, com exceção do número de linfócitos, uma vez que a polissemia vera é uma mieloproliferação, então nós temos aumento da proliferação da linhagem mieloide, sendo os linfócitos da linhagem linfóide, e também temos um aumento no número de plaquetas. Os flags, então, principalmente com relação aos valores numéricos, eritrocitose, leucocitose e trombocitose, confirmando os dados acima apresentados. Sobre o que é esperado para essa microscopia, é uma lâmina abarrotada. Esse aumento de série vermelha em quase 50% no número normal, no número de eritrócitos, e essa elevação no hematócrito e, consequentemente, hemoglobina, faz com que essa lâmina fique bastante abarrotada de difícil avaliação. Bom, a próxima mieloproliferação refere-se à trombocitemia essencial, que, por definição, traz uma contagem plaquetária acima de 450 mil por microlitro. Ela pode ser primária ou secundária. Primária é quando essa trombocitose, esse aumento no número de plaquetas, é resultante de uma neoplasia mieloproliferativa, onde as plaquetas são frequentemente anormais e o paciente pode estar predisposto tanto a sangramentos como eventos trombóticos. Porém, ela também pode ser secundária. Secundária é um outro transtorno reativo, mesmo em pacientes com contagem de plaquetas extremamente elevadas, como, por exemplo, acima de 1 milhão, sendo muitas vezes assintomáticos. Na trombocitopenia essencial, então, o que nós temos? Um aumento no número de plaquetas. Essa patologia tende a ser mais comum em mulheres, onde frequentemente nós identificamos plaquetas na faixa entre 600 mil e 1 milhão. Já observei pacientes com valor de plaquetas acima de 3 milhões por microlitro. As demais séries estão normais e ela é bem mais rara do que a trombocitemia reacional, ou seja, a trombocitemia essencial primária é mais rara do que a trombocitemia reacional. Geralmente são indivíduos acima de 60 anos, que apresentam uma sobrevida na faixa de 10 anos e é a mieloproliferação com melhor prognóstico. Geralmente são indivíduos assintomáticos, não sendo observadas uma hepatoesplenomegalia maciça. Podemos ter cianose periférica e, em algumas situações, dormência. Lembram que nós podemos ter uma dualidade patológica. Esse aumento de plaquetas predispõe o indivíduo tanto a eventos trombóticos, mas uma vez que essas plaquetas são anormais, esses pacientes podem também observar eventos hemorrágicos e isso, então, denominado de dualidade patológica, eventos patológicos contrários. Como critérios diagnósticos para a trombocitemia essencial, nós temos, então, inicialmente uma contagem plaquetária acima de 450 mil por microlitro, uma proliferação megacariocítica com morfologia grande e madura e com pequena expansão granulocítica ou eritroide, ou seja, a maciça proliferação se dá de linhagem plaquetária. Não preenche critérios para leucemia mieloide crônica, nem polissemia vera, nem mielofibrose, nem síndrome mielodisplásica
ou outros neoplasmas mieloides, ou seja, ele muitas vezes acaba sendo um diagnóstico por exclusão, e a demonstração da mutação JAK2 ou de um outro marcador clonal ou falta de uma evidência de trombocitemia secundária, ou seja, a trombocitose reacional. O diagnóstico requer, então, esses 4 critérios. O tratamento se dá às custas de anticoagulantes, uma vez que esse paciente apresenta uma propensão a eventos trombóticos. Quimioterapia, na verdade, uma mielossupressão, geralmente por hidroxiureia, e avaliar, então, o papel da aspirina como um antiagregante plaquetário. 25% dos pacientes tendem a sofrer uma transformação para mielofibrose. Alguns outros pacientes também podem sofrer uma transformação para uma leucemia aguda. E os pacientes tendem a ir ao óbito por complicações cardiovasculares. Para ilustrar o caso, então, eu trago um hemograma, onde vamos observar série branca, série vermelha e série plaquetária. Nós temos um paciente que foi diagnosticado em outubro de 2019 e ele iniciou a hidroxiureia com aspirina diária 100 mg, ou seja, uma aspirina infantil. Observem que nós temos, então, uma série vermelha dentro da normalidade, 13,3 de hemoglobina, hematócrito 40%, VCM normal. Leucócitos totais e diferenciais também dentro da normalidade e o número de plaquetas 873 mil, lembrando como valores de referência o valor de 150 a 400 mil por microlitro. E é esse o diagnóstico ou a suspeita inicial do hemograma que fez com que fosse estabelecido o diagnóstico e a partir disso fosse então instituído a hidroxiureia e a profilaxia com ácido acetilsalicílico. Já em janeiro de 2020, havendo a manutenção da hidroxiureia e do ácido acetilsalicílico, observamos uma redução da série vermelha, uma vez que a hidroxiureia é um mielossupressor, uma certa manutenção no número de leucócitos e agora o número de plaquetas, que antes estava acima de 800 mil, agora encontra-se dentro da normalidade, na faixa de 330 mil por microlitro. Por fim, a mielofibrose é onde ocorre, então, uma fibrose progressiva da medula e um aumento de tecido conjuntivo, também denominada de metaplasia mieloide idiopática. Existe uma eritropoese extramedular, portanto, uma espleno- e hepatomegalia. Nessa situação também os megacariócitos são anormais, fazendo com que eu tenha alteração tanto no fator de crescimento derivado de plaquetas, quanto no fator plaquetário 4. Na mielofibrose, eu tenho uma perturbação na qual o tecido fibroso substitui as células precursoras que produzem células sanguíneas normais na medula óssea, originando também glóbulos vermelhos com formas anormais, anemia e aumento de tamanho do baço. Nessa medula óssea, os fibroblastos produzem um tecido fibroso, um tecido conectivo, que forma uma espécie de entrançado, o que suporta, então, o que dá suporte às células produtoras do sangue. Na mielofibrose, nós temos um início insidioso em pessoas geralmente mais idosas, uma esplenomegalia maciça, e isso é que faz com que leva a maioria dos pacientes a uma investigação clínica, com sintomas de hipermetabolismo frequente em todas as outras mieloproliferações, como perda de peso, febre e sudorese noturna, além de sangramentos, dor óssea, a síndrome gotosa e 10 a 20% observam uma transformação leucêmica. Alguns desses pacientes se mantêm assintomáticos, mas outros evoluem para uma fadiga grave, uma esplenomegalia e uma hepatosplenomegalia bastante acentuada, com a febre e sudorese noturna. A anemia, então, começa a sua instalação
Geralmente, os pacientes, no momento do diagnóstico, apresentam uma alta contagem leucocitária, que mais tarde evolui para uma leucopenia com plaquetopenia. A distensão sanguínea apresenta uma leucoeritroblastose, ou seja, um aumento de leucócitos, muitos leucócitos imaturos, inclusive, com presença de eritroblastos, e um achado característico de série vermelha, uma alteração morfológica característica de série vermelha, é a presença de dacriócitos, ou seja, as hemácias em forma de gota. O aspirado de medula óssea fica bastante prejudicado por conta da fibrose, e a biópsia de medula óssea mostra uma medula hipercelular com uma marcada fibrose. O sangue periférico, então, apresenta uma anemia com hemoglobina inferior a 10 gramas por decilitro em 50% dos pacientes, com anisocitose, alteração de formas, em especial a presença de dacriócitos e eritrócitos nucleados. Essa reação às custas de leucoeritroblastose. Contagem de leucócitos e plaquetas variáveis, geralmente alto no diagnóstico, mas reduzindo com a evolução da doença, permitindo inclusive o achado de células CD34 positivas, ou seja, células leucocitárias bastante imaturas. A biópsia de medula óssea mostra essa fibrose aumentada e 50% dos pacientes apresentam a mutação para o JAK2. O tratamento depende se são pacientes de baixo risco e não apresentam sintomas, então exclusivamente se faz um acompanhamento. Quando são pacientes que começam a apresentar sintomas, pode-se usar um mielossupressor e o de escolha que é a hidroxiureia, mas também androgênios e corticoides. Esplenectomia, se a hematopoese na medula óssea se mantém adequada, então, para evitar essa hematopoese extramedular, pode-se tentar a retirada do baço. Alguns pacientes podem responder bem a uma irradiação esplênica ou ainda talidomida ou lenalidomida têm sido utilizados para o controle. Já pacientes que são de alto risco e ainda jovens, considerar um tratamento com uma intensidade reduzida ou ainda observar a possibilidade de um transplante de medula óssea halogênico. Agora eu trago um hemograma de uma mielofibrose, pedindo que vocês avaliem série branca, vermelha e plaquetária mais uma vez. Então, esse caso data de março de 2020, no qual nós temos um indivíduo com 8,4 de hemoglobina e um VCM normal, então eu tenho uma anemia normocítica. Número de leucócitos baixo, 3.200, mas o que chama atenção aqui, além dessa trombocitopenia, é a anisocitose, a hipocromia, a policromatofilia, pecilocitose, diversas formas de eritrócitos, entre eles merecendo destaque, portanto, então, laudado a presença de eritrócitos em gota. Por fim, então, como características gerais das mieloproliferações. A leucemia mieloide crônica se apresenta com uma leucocitose com desvio à esquerda, anemia leve, trombocitose e basofilia frequentes. Na polistemia vera, eu tenho um aumento dos índices de série vermelha. Essa a principal chave, a principal marca da polistemia vera, podendo sim vir acompanhadas de leucocitose e trombocitose. Já a trombocitose ou a trombocitemia essencial, ela é marcada por uma trombocitose e a mielofibrose é marcada por uma hematopoese extramedular com, então, consequentemente, uma hepatoesplenomegalia. O paciente geralmente tem anemia e contagem de plaquetas e leucócitos variáveis. Presença de uma reação por leucoeritroblastos no sangue periférico. Você já sabe, se tiver dúvidas, vai lá no fórum e me deixa um recado. Por hoje é isso, até mais.